Olá pessoal, graças a Deus por mais esse dia. E hoje eu quero estar falando sobre o propósito da criação, em relação ao propósito dos filhos de Deus. Porque em relação à natureza, a gente vê que a natureza ela está cumprindo o seu propósito. E eu pergunto, será que nós, como filhos de Deus, na condição de filhos de Deus, temos cumprido o nosso propósito? Olha o que diz sobre a criação, Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora eu pulo no versículo 3 e diz: não há linguagem e nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz conhecida a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Olha a natureza cumprindo o seu propósito, a natureza sendo fiel, em relação ao propósito pelo qual ela foi criada. E Paulo ele escreve também em Romanos, ou aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, e ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, são conhecidas por meio das coisas que foram criadas. Então há uma natureza que, independente de nós cumprirmos ou não o nosso propósito, há uma natureza que está falando. Existe uma natureza proclamando as obras de Deus, falando da sua glória. Existe uma natureza sendo fiel ao propósito pelo qual ela foi criada. Mas quando nós falamos de filhos, vamos entender que nós somos filhos. E nós temos um irmão aí chamado Jesus, que é o primogênito. E o que a Bíblia diz sobre esse primogênito? Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a essência, toda a plenitude da divindade. Primeiro ponto, Jesus está trazendo tudo que é Deus para dentro de si. Ele trouxe tudo que é a essência de Deus para dentro de si, para que agora Deus seja manifestado em Jesus. O escritor de Hebreus, no primeiro capítulo, no versículo 3, ele diz acerca de Jesus: ele que é a expressão da sua glória, o resplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser. Então Jesus ele veio para que não mais os homens contemplem a glória de Deus por meio dos céus, ou que as obras de Deus sejam conhecidas por causa de um firmamento que anuncia as obras de Deus. Mas Jesus ele vem para ser muito mais do que uma natureza criada, mas ser o Filho que manifestou o Pai. E aí diz, ele que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. E Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, que resplandeça em vós a luz de Deus diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não mais glorifiquem apenas por causa de uma natureza. Se nós não mostrarmos essas coisas referentes a Deus, esses atributos de Deus, se esses atributos não estiverem em nós, a natureza continuará cumprindo o seu propósito. Mas nós somos os filhos que manifestamos as obras de Deus, que manifestamos ou que proclamamos a glória desse Deus. Essa é a verdade que nós temos que cumprir como propósito. Agora eu entendo e eu tenho visto que o homem ele é muito fascinado pelas obras do homem. O homem louva mais as obras do homem do que as obras do próprio Deus. Os discípulos saem do templo em uma determinada ocasião e eles dizem para Jesus: olha, mestre, que templo, que monumento, olha a suntuosidade desse negócio. Eles estavam fascinados por aquele templo. Hoje em dia as pessoas elas louvam os esteticistas, os maquiadores ou maquiadoras, os cirurgiões plásticos. As pessoas louvam, eles adoram as obras dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas elas estão insatisfeitas com aquilo que Deus fez. E não há um louvor em mim, eu estou falando, não há um louvor em mim a Deus por aquilo que Deus fez. Porque o meu cabelo não me permite louvar a Deus, mas sim reclamar.
o meu nariz, a minha orelha, a minha boca, as minhas pernas, ou sou gordo demais ou magro demais. Deus não merece ser louvado nas obras que Ele fez em relação ao nosso ser. E aí a gente procura pessoas que façam obras que nós possamos louvar essas pessoas. Na verdade, nós queremos louvar a nós mesmos. Aí alguém vai à igreja e diz: Senhor, eu vim aqui para te louvar, eu vim para te adorar, Senhor. Na verdade isso é mentira, porque na outra semana o teu cabelo não ficou do jeito que você queria, aí você não foi louvar. Na outra semana aquela roupa não caiu legal e você não foi. Aquele outro dia você estava se sentindo muito mal com você mesma, porque você estava se comparando com os outros, aí você não foi louvar. Então esse louvor não é verdadeiro, você está louvando a tua aparência, você está preocupado com você mesmo, e você está anunciando as obras dos profissionais que deram para você uma aparência que te satisfez, que botou o teu cabelo do jeito que você queria, que mexeu no teu nariz, que tirou aquela gordurinha, que deu uma recalchutada aqui também, naquilo que você achava que estava pequeno, agora você deu uma turbinada. Então é isso que nós louvamos. O ser humano não cumpre o seu propósito, o ser humano é infiel. Mas que você tome conhecimento dessas coisas e seja de fato um verdadeiro adorador, que louve a Deus tendo muitas coisas, mas que possa louvar a Deus também na lepra, que possa louvar a Deus no desprezo, que você possa louvar e adorar a Deus tendo ou não tendo, com amigos por perto ou não por perto, com cabelo legal ou um cabelo todo maluco, mas que a gente possa de fato cumprir o nosso propósito de filhos que somos. Precisamos reassumir a nossa posição, porque há uma necessidade, porque, como disse Jesus, se nós não anunciarmos, as pedras elas deverão de anunciar. Fica aqui então o nosso devocional do dia, e eu quero rapidamente orar com você em nome de Jesus e pedir que Deus, o nosso Deus, esteja tirando do nosso coração todas essas aparências que nós desejamos em ter, esse desejo que nós temos em ser, que o Senhor tire isso do nosso coração e que o Senhor possa colocar em nós a imagem exata do seu ser, para que nós possamos refletir a glória de Deus, e que o Senhor mude a nossa história, e que nós possamos louvar a Deus e não as obras dos homens, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.